Olá, gente. Meu nome é Germano, eu faço parte da equipe GR, uma empresa dedicada em soluções de controle e medição para cultivo indoor e outdoor. Esse vídeo eu vim falar do VPD. O VPD ele é uma medição que é criado muitas dúvidas e confusões, principalmente com foco em tabelas. O que acontece? Hoje, quando a gente vai na internet, a gente vê fabricantes de tabelas de VPD diferentes. Por que essa tabela é diferente dessa? Qual que está certa, qual que está errada? Gente, na verdade, o que acontece? O VPD ele é um parâmetro físico, uma medição que é gerada de forma indireta. O que é isso? Eu vou fazer a medição da temperatura do ar, da umidade do ar e da diferença entre a temperatura do ar e a temperatura da folha. Então, basicamente, nesse cálculo, nessa medida indireta, eu tenho três parâmetros para poder gerar essa medição que é o VPD. E aí, o que os fabricantes de tabelas fazem? Como ficaria muito complicado você criar uma tabela com três parâmetros, que na verdade não seria uma tabela de duas dimensões, seria um cubo, vamos dizer, de três dimensões, não faria muito sentido para mim poder linearizar, deixar em duas dimensões essa medida. Então, eles fazem o seguinte, eles pegam esse delta, essa diferença entre a temperatura do ar e a temperatura da folha e fixa esse parâmetro. Então, vocês têm que prestar atenção, quando vocês vão consultar uma tabela, normalmente está escrito lá em cima, Leaf Cooler than Room Temp by. O que significa isso do inglês? Folha mais fria do que a temperatura do ar em. Aí eu tenho tabela com um delta de, por exemplo, 5 graus Fahrenheit, que equivale a 2,8 graus Celsius. Eu tenho tabelas que me dá o Leaf Cooler than Temp by como sendo 1 grau Fahrenheit, que equivale a 0,6 graus Celsius. Então, esse parâmetro de diferença entre temperatura do ar e a temperatura da folha, nas tabelas, eles são fixadas. Então, se você tem, por exemplo, uma pistolinha de medida, que você consegue puxar a temperatura da folha, por exemplo, e você tem um termostato que te dá a temperatura do ar, você olha essa diferença e vê em qual tabela você vai se aproximar. Então já está aí a dica, pessoal. Agora você já sabe qual tabela consultar, porque você já sabe a diferença entre a temperatura do ar e a temperatura da folha.